Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar língua portuguesa, palavras cantadas. Hoje nós vamos começar um novo capítulo no livro de vocês, lá na página 22 e 23. O título é o mesmo do capítulo anterior, né? Palavras cantadas. A aula você pode acompanhar utilizando o seu livro digital, o tablet ou o celular, certo? Ou o seu próprio livro também. Então, lá na página 22 do livro, você vai observar essa imagem que está aqui na nossa tela, que a professora, ela está contando algumas histórias, onde tem personagens que falam, histórias aqui nesse caso que são histórias fictícias, que não aconteceram de verdade, né? Como, por exemplo, tem falas de animais, onde animais falam, acontecem mágicas. E esses são os contos. Essa professora está contando alguns contos para a turminha dela. Olha lá. Será que vocês conhecem alguns desses que tem aqui? Ó, a lagarta, o coelho vendo o relógio, Alice no País das Maravilhas. Quem é aquela que transforma a abóbora numa carruagem? A Cinderela. Aqui nós também temos o castelo, que pode ser de tantas princesas que existem, né? O dragão, que também pode ser da história da Aurora, da Bela Adormecida. Aqui nós temos a Branca de Neve, ó, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Então aqui tem alguns contos que a professora está contando. Então vamos lá começar a leitura. Palavras cantadas. Neste capítulo, você vai conhecer a estrutura de um conto e observar como contos de fadas tradicionais podem ser transformados em outros. Você também vai ver como textos de ficção são construídos de forma diferente de relatos de acontecimentos reais. Além disso, você vai conhecer os marcadores temporais, os elementos da narrativa e os adjetivos. Observe as ilustrações desta página. Elas remetem a uma sala de aula em que a professora está contando uma história de contos clássicos infantis. Você reconhece algum conto? Já ouviu ou leu algum deles? Quais? Então, olha lá, nós falamos sobre isso lá na abertura, né? Você conhece algum desses contos? Qual que você conhece? Se você conhece todos esses, qual que você mais gosta? Por que você mais gosta desse conto que você falou? O que acontece nessa história que chama mais a sua atenção? Então, olha lá, a gente vai aprender agora muitas coisas sobre os contos. Inclusive, nós vamos ver algumas novas. Então, olha lá. Quando escolhemos um livro para ler, em geral, observamos a capa e a contracapa para saber qual o seu conteúdo. Então, a gente pega lá um livro, a gente olha a capa dele, vai ver o título, vai virar atrás, que é a contracapa, que vai até ali um breve resuminho sobre o que aquele livro vai falar, que história é aquela. A gente vê informações importantes como o autor daquele livro, qual é a editora daquele livro, o ilustrador, quem fez os desenhos daquele livro. Então, olha lá. Assim saberemos se vamos gostar ou não dele. Agora, vamos observar a capa e a contracapa de um livro? Então, assim, olha lá. Este livro aqui se chama Que História é Essa? Então, aqui nós temos a capa do livro, né? Por que parece que está ao contrário? Porque, na verdade, olha aqui, ó. Eu tenho a capa, eu vou virar, para vocês verem a contracapa, ficou aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, por isso. Então, aqui, a capa do livro tem o título. Que história é essa? Quem que escreveu esse livro? Flávio de Souza. Quem fez as ilustrações desse livro? Pepe Casals. E qual foi a editora que fez a edição, né, que organizou o livro? Companhia das Letrinhas. Agora, sobre o que fala essa história? Eu vejo aqui que tem alguns personagens que podem ser conhecidos para mim. Aqui tem um dragão, aqui parece que é o lagarto da história da Cinderela, aqui parece que é um lobo mau,
Aqui parece que tem um boneco com um nariz, parece que é o Pinóquio, mas será que é sobre isso que vai falar esse livro, sobre essas histórias? Então a gente vai ver na contracapa. Quem não conhece a história de Chapeuzinho Vermelho? Qualquer criancinha de colo conhece, mas quem é que sabe que história é essa de um dragão que morava na lua até que uma feiticeira o convidou para uma missão na Terra? Vamos conhecer? Você conhece? E se você soubesse que esse dragão, além de outros personagens, faz parte de histórias muito conhecidas? Só que estão contadas neste livro de uma maneira completamente diferente, de um jeito que você nunca viu. Você ficaria com muita vontade de ler esse livro? Então aqui eu já vi na contracapa que está me contando como é que esses personagens assim conhecidos surgiram. Por que eles estão ali fazendo aquele papel? O que é que eles observaram? Então olha lá, para saber mais. A capa de um livro deve conter o nome do autor e o título. A capa de um livro pode ser de diversos materiais, até de madeira eu posso encontrar qual material eu achar que deve ser. Ela pode ser a capa do livro. Contracapa é a parte de trás do livro. Normalmente conta um pouco da história e pode apresentar algumas curiosidades. Normalmente a pessoa vê um livro lá, mas sobre o que será que é esse título aqui? Ela vai na contracapa para ver se aquela história vai interessar. Ou então muitas vezes tem pessoas que olham assim um livro, esse livro deve ser chato. Aí ela olha na contracapa, tem uma curiosidade, algum evento engraçado que acontece no livro, e aí a pessoa acaba comprando aquele livro para fazer a leitura, né? Então, olha lá, informações muito importantes que tem que ter na capa. É o título, né? O autor do livro também. Então, quem escreveu aquele livro. E na contracapa, as informações. Para entender o texto. Então, de acordo com o que a gente viu ali da capa do Que História é Essa, vamos responder essas perguntas? Então, vamos lá. Eu vou responder aqui no computador mesmo, tá, pessoal? Esse livro tem histórias reais ou imaginadas? Como você percebe isso? São histórias o quê? Imaginadas. A gente pode perceber de acordo com alguns personagens que fala ali, que são personagens que não são reais. Então, vamos escrever ali. Então, histórias imaginadas. Imaginadas. Porque, pelo título, né, a gente também pode perceber isso. Pelas informações lidas na contracapa. A gente pode observar isso, certo? Agora o número 2, vamos ver. Observe as ilustrações da capa e da contracapa. Há personagens que lembram histórias que você conhece? Lembra que nós fizemos a análise lá da contracapa do livro? Que mostra lá o desenho o quê? De dragão, parecia o Pinóquio, parecia que tinha lá um príncipe, um lagarto. Então a gente observou isso, correto? Então lá, que personagens que a gente conhece ali? O dragão, por exemplo. O lagarto. Pinóquio. Nós vimos ali também que eu mostrei lá o lobo mau, né? Que tava com uma roupa, parecia diferente ali, não é? Então, nós vimos ali. Foi o lobo mau, o chapeuzinho que a gente viu, né? Vamos ver aqui qual outro. Nós vimos um sapo. Então, é isso, pessoal. Vamos agora para o exercício de baixo, número 3. Quando vamos a uma livraria, número 3. Quando vamos a uma livraria para escolher um livro, costumamos olhar para sua capa e contracapa para saber seu conteúdo.
Que informações sobre o livro da página 24 são adiantadas na contracapa do livro? Então, olha lá. Então, lá na contracapa do livro aqui, vou voltar aqui no meu livro mesmo, na página 24. Que informações que a gente consegue ler que já estão adiantadas na contracapa aqui? Vamos voltar juntos. Vou voltar aqui com vocês. A gente consegue observar lá, ó, a história do dragão, que ele veio da lua, né? Então, ele estava lá em outro... Então, vamos voltar aqui e vamos escrever número 3. Então, vamos lá. Que o livro é sobre personagens de histórias conhecidas e que essas histórias serão contadas de forma diferente. Então, lá quando eu falei para vocês que tem a história do dragão, que veio lá da lua, em qual história que a gente já conhece que tem o dragão, por exemplo, né? É uma história já conhecida. Quando observamos o livro e lemos sua capa e contracapa, é possível descobrir do que se trata a história? Sim, pelo menos a gente tem uma ideia daquilo que o livro está vai nos dizer, sobre mais ou menos que história ele vai nos contar. Sim, porque na contracapa está descrita algumas informações e até curiosidades sobre a história, certo? Número 5. Acompanhado de seus colegas e seu professor, vá à biblioteca da escola e escolha um livro para observar. Depois, registre abaixo as informações que você conseguiu observando apenas a capa e a contracapa do livro lido. Nesse caso, como vocês não estão na escola no momento, vocês vão poder escolher qualquer livro aí que tenha na sua casa, um livro de história de preferência. Pega lá o livro, olha a capa dele. Quais são as informações que eu vejo na capa? Vira a contracapa, né? Vira lá para ver a contracapa e veja quais são as outras informações que você vê na contracapa que já vai me antecipar sobre o que vai falar a história dentro do livro, certo? Então, para a atividade de casa agora, vocês vão ler o texto da página 26, ó, esse aqui, página 26 e a página 27, tá? Que é uma historinha lá de um trecho que vai ter no Que História é Essa? Então, a atividade que vocês vão fazer aí é ler o texto da página 26 e 27, certo, pessoal? Vejo vocês, um beijinho, se cuidem!